Depois daquela noite trágica de ontem, lá em Curitiba, noite na qual o Fluminense perdeu para o time reserva do Atlético Paranaense por 1-0, nós despencamos na rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Mas acredite se quiser, poderia ter sido pior. Poderia ter sido muito pior, na verdade. Afinal de contas, dos 6 primeiros colocados, o único que venceu foi o sexto. Foi o próprio Atlético Paranaense com a equipe reserva diante do Fluminense. Como é que futebol é engraçado, né? O primeiro colocado não venceu, o segundo não venceu, o terceiro não venceu, nem o quarto, nem o quinto. Só o sexto colocado venceu e deixou o Fluminense aí na quinta colocação. Poderia ter sido muito pior e eu vou mostrar para vocês isso aqui nesse vídeo. Poderia ter sido melhor, André? É lógico, né? O Fluminense nada mais, nada menos. Se tivesse feito a sua obrigação, o seu dever, não é o dever de casa, mas o dever de um clube que quer brigar por algo a mais no campeonato, ele seria vice-líder nesse momento. Nesse momento eu estaria gravando aqui para vocês, falando que o Fluminense é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. O se não existe e a gente vai terminar essa rodada na quinta colocação, tá? Para você que está chegando agora, muito prazer. Meu nome é André Luiz, aqui é um canal de torcedor para torcedor. Então, peço com muito carinho para você se inscrever aqui no canal, se puder deixar o like nesse vídeo. Sei que o torcedor está chateado, o torcedor está desanimado, mas só o fato de você estar aqui assistindo significa que a chamazinha do Fluminense está acesa, que a esperança está acesa. Também não é terra arrasada, tá tudo perdido, acabou o ano, nada disso. Foi uma derrota inesperada, uma derrota que vai trazer muitas consequências, trouxe muitas consequências na tabela de classificação, mas tem muita coisa pela frente, a gente está um jogo disputar mais uma final de competição nacional, então não desanima não. O máximo que a gente pode ter de desânimo aí é 24 horas, tá? Eu demorei quase 24 horas para vir gravar esse vídeo, para gravar um vídeo aqui no canal, depois da live pós-jogo de ontem. Então dá uma moral, deixa o like, se inscreve, siga o nosso Instagram também, e várias dessas informações que eu vou pegar aqui, que eu vou trazer para vocês nesse vídeo, são lá do OneFootball, que é o aplicativo, é o aplicativo, quase que não sai, hein, mais completo do mundo sobre futebol. Você consegue ter estatísticas, entrevistas exclusivas, vídeos com os melhores momentos e até partidas de competições internacionais ao vivo na tela do celular. É muito legal você poder assistir jogos da Bundesliga, do Campeonato Alemão, ao vivo na tela do teu celular. É muito legal, é um grande passatempo e é um grande aplicativo para os aficionados por futebol. Então é um presente que a gente deixa aqui para você. É só clicar aqui no primeiro link da descrição, baixar e usar aí sem moderação, porque você não paga absolutamente nada. Beleza? Vamos direto à tabela de classificação, galera. Palmeiras é o líder com 51 pontos. Andrezão, tô por fora. Quanto é que foi o jogo do Palmeiras? Palmeiras empatou com o Red Bull Bragantino 2-2 ontem, sábado, fora de casa. Tava perdendo por 2-0, buscou um empate, tá? Quem é o vice-líder? Continua sendo o rival rubro-negro. Poderia ter deixado de ser, tá? E eu vou te explicar já já o porquê. Uma surpresa, uma zebra, por sinal, tá? O nosso rival rubro-negro empatou com o Ceará no Maracanã. Todo mundo dava aí que eles fossem atropelar o clube cearense, mas não atropelaram não, tá? Com um time com bastante titulares no jogo contra o Ceará, não foi aquela equipe reserva, portanto que o gol deles foi marcado aí pelo Gabriel Barbosa, que é titular absoluto. Eles empataram em 1-1, tá? Corinthians é o terceiro e o Internacional é o quarto, ambos com 43 pontos e ambos passaram o Fluminense. Por quê, André? Olha aqui no finzinho da tela, ó. Corinthians e Internacional empataram por 2-2, tá? Os dois estavam com 42 pontos, cada um marcou um ponto, passou o Fluminense derrubando a gente para a quinta colocação. Por isso que o rival rubro-negro ainda é o vice-líder. Porque se houvesse um vencedor entre Corinthians ou Internacional, se um dos dois tivesse vencido, o Flamengo teria caído aí para a terceira colocação, tá? O Fluminense é o quinto colocado com 42 pontos e o Atlético Paranaense é o sexto com a mesma pontuação, com o mesmo número de vitórias, mas com um saldo de gols, ó. O Fluminense tem saldo de gols de 9, o Atlético Paranaense de 2. Por isso que a gente ainda tá aqui na frente deles nesse critério, tá? O sétimo colocado é o Atlético Mineiro, que está jogando nesse momento com, deixa eu até botar aqui, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. No momento que eu gravo esse vídeo, eles estão empatando, conforme você pode ver aqui, de 0-0. Então, aqui na tabela,
já está sendo computado 1 ponto para o Atlético, tá? Mas o Atlético, em caso de vitória, ele poderia chegar aí aos 39 pontos, e aí o Fluminense ficaria a uma rodada de sair do grupo que se classifica para a Libertadores da América, seja de uma forma direta ou seja de uma forma disputando a pré-Libertadores. Ou seja, o alerta tá mais do que ligado. Poderia ser muito pior, André, você falou no início do vídeo. Por quê? Eu não vejo nada tão ruim. A gente saiu em 2 rodadas da vice-liderança para a 5ª colocação com a mesma pontuação do 6º. Pois é. Você imagina se o rival rubro-negro tivesse ganho o seu jogo? Ele teria aberto pra gente aqui, e aí eu coloco de novo aqui a tabela, eles teriam ido para 46 pontos e teriam aberto 4 pontos da gente. O Fluminense está a uma rodada ainda de assumir a vice-liderança, tá? Ele precisaria de um tropeço aí do Corinthians, Internacional e do próprio Flamengo. O Fluminense vencendo o Fortaleza, ele pode reassumir a vice-liderança com esse empate rubro-negro, tá? Pode ter parecido ruim o empate entre Corinthians e Internacional, mas não foi ruim. Na minha opinião, deixa a sua aqui nos comentários, tá? Apesar dos dois terem nos ultrapassado, é 1 pontinho só que cada um abriu pra gente. Caso tivesse um vencedor, seriam 3 pontos, seria uma rodada a menos que eles teriam em relação de diferença de pontos, não uma rodada que eu quero dizer 3 pontos a mais, é como se fosse menos uma rodada de diferença pra gente. Então eu sei que momentaneamente é difícil achar que o resultado de empate foi bom, mas para mim foi bom. Nenhum dos dois acumulou uma vitória a mais, que é critério de desempate, e só estão a 1 pontinho ali na nossa frente, tá? Então, assim, essa rodada poderia ter sido muito pior. Poderia ter sido melhor? Obviamente. Vou colocar aqui de novo. Com esse resultado, o Fluminense com mais 3 pontos, ele somaria 45. Olha onde nós estaríamos. Na 2ª colocação, e ainda mais, te digo mais, nós estaríamos na 2ª colocação, tendo diminuído a diferença para o líder Palmeiras, que seria de apenas 6 pontos, tá? Isso tudo eu tô falando se o Fluminense tivesse vencido o Atlético Paranaense com a equipe reserva ontem na Arena da Baixada, vazia e sem pressão, tá? A gente poderia estar hoje aí, aqui nesse momento, comemorando e falando que nós somos vice-líderes e se nós teríamos chances de título brasileiro. Porque nós estaríamos apenas 2 rodadas do Palmeiras. Seriam 6 pontos de diferença, já que o Palmeiras não vence no Brasileirão há 3 rodadas. São 3 empates seguidos, tá? Ou seja, tem torcedor aí que quer que... Eu já li aqui nos comentários, no grupo da tropa, e eu respeito e aceito todas as opiniões. Os torcedores de mais fé, os torcedores de menos fé, não tem problema nenhum. Mas tem torcedor ainda falando em título brasileiro, que tem como tirar essa diferença e tudo mais. No meu modo de ver... A minha preocupação hoje é conquistar uma vaga na fase de grupos da Libertadores da América. Se continuar com esse desempenho, com esses resultados ruins, a minha preocupação vai passar a ser conquistar uma vaga na pré-Libertadores, tá? Título para mim é algo inimaginável, não dá mais, tá? Se a gente se iludiu, se a gente sonhou com isso em determinado momento do campeonato, ok, eu acho que fazia jus naquele determinado momento a gente pensar sobre isso. 13 jogos de vencibilidade, dos 13 jogos, se eu não estou enganado, eram 10 vitórias ou 9 vitórias e 3 ou 4 empates. Então naquele momento ali a gente tinha todo o direito de achar que o Fluminense poderia brigar pelo título. Hoje, absolutamente nenhum. A gente tem que fazer um esforço muito grande para poder se manter nesse grupo entre os 5, 6 primeiros que vão disputar a Libertadores do ano que vem. E aí, se vai ser na fase de grupos ou na pré-Libertadores, 3 jogos pelo Brasileirão em setembro, tá? 3 desses 3, os 3 em casa. Fortaleza, no próximo sábado, Fla-Flu, na semana seguinte, e no dia 28 de setembro, o Fluminense enfrenta o Juventude, também no Maracanã. Ou seja, os nossos próximos 3 jogos serão em casa. Se o Fluminense vencer os 3, eu tenho certeza absoluta que ele continuará entre os 4 primeiros. Mas se continuar com o desempenho ruim, que na minha opinião ele teve ontem, ao contrário do que o Diniz falou, que o time jogou muito bem, merecia a vitória, criou para isso. Eu já coloquei os melhores momentos para vocês aqui e eu não consegui ver isso, esse volume de jogo todo para merecer a vitória. Deixa a sua opinião aqui também. O Diniz falou que o Fluminense merecia a vitória, ou no mínimo um empate. Eu não vi isso. O que eu afirmo aqui para vocês, minhas convicções, tá?
Se o Fluminense continuar com esse desempenho e repetir partidas como ele fez ontem, ele corre um sério risco de nem disputar a Libertadores do ano que vem. Muita coisa precisa ser corrigida, mas para ser corrigida, ela precisa ser reconhecida. E o que mais me preocupa no momento é isso. O Fernando Diniz, ele não reconhece os erros que o Fluminense tem tido nos últimos jogos. Então, assim, continuo com muita fé, continuo acreditando. O outro detalhe importante do jogo Corinthians Internacional. Tá vendo como não é nenhum bicho-papão esse time do Corinthians lá em Itaquera? É difícil, é muito forte, vai ser complicado, mas não é nada impossível. O Internacional começou vencendo a partida, o Corinthians virou o jogo com uma falha do goleiro do Internacional, que praticamente espalmou a bola no pé do atacante do Corinthians, se não me engano, do Yuri Alberto. O Yuri Alberto marcou um dos gols. Eu não sei se foi o primeiro ou se foi o segundo. Mas o Daniel, o goleiro do Internacional, falhou em um dos gols, deu de presente pro Corinthians. E no segundo tempo, o Internacional foi buscar um empate lá dentro de Itaquera. André, o empate não serve pra gente. O empate também não serve pra eles. O empate leva a decisão para os pênaltis. Então, assim, é muito possível a nossa classificação para a final, mas, repito, não pode ter atuações como ele teve ontem, por exemplo, contra o Atlético Paranaense. Eu não vou nem falar as últimas, tá? Porque a atuação contra o Palmeiras foi muito boa, contra o próprio Corinthians também foi boa, não diria que foi esplendorosa, mas foi uma apresentação boa, foi um bom jogo. Se não fosse a paçocada do Michel Araújo e do Nonato, a gente teria vencido aquele jogo, tá? Agora, se repetir atuações ruins como a de ontem, a gente não vai a lugar nenhum. A gente vai ser derrotado pelo Corinthians e vai sair do grupo que se classifica para a Libertadores de 2023, tá? Eu tenho fé, eu tenho esperança, eu acredito que esses erros serão corrigidos e que o Fluminense não vai repetir atuações tão ruins, principalmente jogando em casa diante da sua torcida. A torcida vai estar lá para incentivar, para empurrar, para cobrar, se for necessário, esse time aí rumo à final da Copa do Brasil, que no caso vai ser fora de casa, mas estaremos lá presentes, mais de 3 mil tricolores, e também no Campeonato Brasileiro para agarrar com unhas e dentes essa vaga aí na Libertadores 2023, tá? Não pode deixar escapar. Título, para mim, tá inimaginável, mas para você, o Fluminense da briga pelo título brasileiro, deixa aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigado por você que chegou até aqui, muito obrigado você que assistiu o vídeo, sei que hoje é um dia difícil, o pessoal tá chateado e tudo mais, mas vida que segue, não é terra arrasada, não é porque o Fluminense teve um resultado ruim que a gente vai abandonar o clube, né? Jamais, tá legal? Então muito obrigado você que assistiu, se não deixou o like, deixa agora, e baixa o OneFootball no teu celular, vai nesse link que tá aqui, clica nele, que vai direto pra tua loja, você vai ter o melhor aplicativo de futebol do planeta, e ainda ajuda o canal por tabela, por estar baixando pelo nosso link aqui, tá bom? Fique com Deus, galera, um forte abraço, excelente semana pra vocês, saudações tricolores.